galerinha do 7º ano, prontos para mais uma aulinha de ciência? Aqui é o professor Júnior Veloso, beleza? Então vamos lá. Na próxima vez eu acho que eu vou falar assim: olá galerinha que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Tô brincando, gente. Mas voltando aqui. Gente, é o seguinte, nós estamos no capítulo de biomas, certo? E nós já explicamos os principais biomas mundiais. Agora, nós vamos falar de um entre aspas, bioma, que na verdade são os aquáticos, né? São os ecossistemas aquáticos. Vamos lá? Abra um livro aí, na página 9, né, que nós vamos falar sobre eles, tá? Então vamos lá. Além dos continentes, a superfície terrestre apresenta uma grande área coberta de água, beleza? Acho que isso aí todo mundo sabe. Na Terra não tem só terra, tem água também. As diferenças entre os ambientes aquáticos são determinadas principalmente por quê? Pela temperatura da água, quantidade de nutrientes desenvolvidos, composição química, por exemplo, a salinidade, a água do mar é salgada, a água do rio doce, luminosidade, entre outras. Então, as diferenças que vai ter de um ambiente aquático, dos ambientes aquáticos, vai depender de quem? Dos nutrientes que tem naquela água, da composição química da água, em relação, por exemplo, no caso o exemplo mais claro é a água do mar, que tem a salinidade, a luminosidade que tem naquele ambiente aquático, né? Isso vai determinar o que cresce e o que não cresce ali, entre outras características. Mas essas são as principais é o que determina a diferença entre os ambientes aquáticos, são essas características aí, beleza? Com essas características, os ecossistemas aquáticos podem ser de água doce, dulcícola. Então, o sistema de água doce chama-se dulcícola. Ou de água salgada, que são os ambientes marinhos, certo? E entre esses ambientes estão, quais são esses ambientes? Lagos, córregos, rios e recifes de corais, certo? E aí nós temos ainda mais zonas bênticas e zonas pelágicas oceânicas. As zonas bênticas correspondem ao fundo do mar. O fundo do mar, as profundezas do mar são chamadas de águas bênticas. E as zonas pelágicas oceânicas são as águas abertas do oceano. Ou seja, o mar aberto, mas a camada mais superficial da água, não as profundidades da água. Beleza? Outro ecossistema aquático são os estuários. O que é estuários? São áreas entre rios e marés que sofrem o impacto das marés. Por exemplo, quando um rio deságua no mar, lá na foz do rio, ali se forma um estuário. Por quê? Quando o mar sobe, aquela água que vem do rio sofre o impacto da água do mar que está subindo. E isso ali, às vezes, dá uma região alagada, tal, mas nunca seca, tá? Isso aí vai ser chamado, então, de estuário. Vai ser lá a foz do rio, lá onde o rio deságua no mar, vai ser chamado de estuários. Zona entre marés. Zonas entre marés são regiões que sofrem o impacto direto da subida e da descida das marés, ficando períodos sem cobertura de água e outros períodos com cobertura de água. Olha, então, regiões que alagam e desalagam são chamadas de zonas entre marés, beleza? Ou seja, ambiente que a maré enche, ela fica coberta de água. A maré baixa, ela fica descoberta de água. Isso aí chama-se zona entre marés, que é diferente do estuário, tá? O estuário, obrigatoriamente, tem que ter um rio ali desaguando ali no mar, e essa área onde o rio e o mar se encontram ali são chamados de estuário, beleza? A diferença é essa aí. Então, se cair, quais são os ambientes, os principais ecossistemas aquáticos nós temos aí? Os de água, os ambientes, lagos, córregos, rios, recifes de corais, zonas bênticas e zonas pelágicas oceânicas, estuário e zonas entre marés. Olha essa questão de prova, hein? E também o seguinte, como é chamado os ambientes de água doce? Do ciclo. Como é chamado os ambientes de água salgada? Marinhos. Beleza. Vamos lá. Vamos falar aqui de um ambiente, de um ecossistema muito importante aquático, que são os manguezais. Então vamos lá fazer essa leitura aqui. Ó, os manguezais, que ocorrem em todas as regiões costeiras, tropicais e subtropicais do mundo, caracterizam-se
pelo sedimento lamacento e salino, inundado diariamente pela maré. Sobre esses sedimentos, formam-se bosques de árvores que apresentam adaptações para sobreviver à salinidade e à inundação. Essas florestas peculiares têm grande importância ecológica porque são áreas de reprodução e atuam como berçários para várias espécies marinhas, em especial crustáceos e peixes, que encontram nas águas tranquilas e escuras o refúgio ideal para suas larvas e filhotes. Bom, beleza, olha. Aí, o que a gente vai analisar? Os manguezais, então, são áreas que ficam ali no litoral, né, ali próximo, junto ao mar, certo? E onde o mar alaga esses ambientes. Então, é uma região entre marés, na verdade. Manguezal é uma região é uma zona entre marés, onde ela está ali na margem do mar, né? E quando a maré sobe, esse ambiente é alagado. Quando a maré baixa, esse ambiente fica seco. Ali, o que acontece ali? Cresce uma vegetação típica dos manguezais, que são essas vegetações que têm raízes grandes, né? Raízes aquáticas. Você pode ver aí que quando você olha numa foto de manguezal, você vai ver que as raízes do manguezal são bem altas, e aí a partir são uma raiz que a gente chama aéreas, e aquática, porque em determinado período ela fica exposta, a raiz da árvore, e em outros períodos ela fica inundada. Esse emaranhado de raiz dessa vegetação faz o quê? Faz com que haja ali um ambiente propício para os peixes desovarem, né? Porque já imaginou se os peixes fossem desovar só em mar aberto? O que ia acontecer com essas larvas? As larvas do peixe não iam sobreviver, certo? Tanto dos peixes como principalmente caranguejos também. Então eles não iam sobreviver, seriam devorados por outros predadores, né? Ou mesmo os peixes não conseguiriam depositar lá em mar aberto essas larvas. Então, muitas espécies de peixes e crustáceos, no caso, por exemplo, principalmente o caranguejo, ali que eles são, os ovos e larvas são depositados para que porque esse ambiente os protege, né? Não deixa que outros peixes ou predador consigam predá-los ou devorá-los. Então ali serve como o parágrafo aí diz, serve como um berçário de outras espécies de peixes e crustáceos. Beleza? Entenderam isso aí? Então, manguezais são áreas no litoral que sofrem a ação da marés, tem vegetação própria, deposita lá há deposição de sedimento, ou seja, um sedimento imagina uma água que tenha eu jogo um pó na água. Quando aquele pó baixa, que fica aquela camadinha lá no fundo do copo, aquilo lá chama sedimento. No manguezal a gente vai chamar de lama, tá? Vai chamar de lama, só para vocês entenderem. Então esse sedimento é rico em nutrientes. Esses nutrientes fornecem tanto nutrientes para as plantas como para os peixes. Entendeu? Então lá é um ambiente rico em sua biodiversidade. Beleza? Então, vocês podem analisar isso e falar numa pergunta com suas próprias palavras. Vamos lá. As folhas das árvores do mangue, vou falar da vegetação do mangue agora. As folhas das árvores do mangue que caem no sedimento são trituradas pelos pequenos caranguejos, entram em decomposição e são levadas pelas marés, servindo de alimento para pequenos organismos marinhos. Estes são consumidos por animais maiores, que por sua vez alimentam outros ainda maiores, os quais entram na dieta dos grandes peixes pescados e são consumidos pelos seres humanos. Vocês estão vendo aqui que houve uma cadeia alimentar, né? Os peixes se alimentam lá os pequenos peixes se alimentam lá das folhas do mangue. Esses pequenos peixes vão servir de alimento para peixes maiores. Os peixes maiores outros maiores vão comer esses maiores e até chegar na nossa mesa, né? Então você vê que existe uma cadeia alimentar aí. Os mangues, portanto, formam a base da cadeia alimentar marinha. As águas próximas aos manguezais são muito ricas em matéria orgânica. E é por isso que nessas águas os pescadores encontram grande quantidade de peixes, crustáceos e moluscos, né? Matéria orgânica são o que os peixes precisam para sobreviver, né? São alimento, né? Vai servir de alimento, né? De nutriente tanto para as plantas quanto para os peixes, tá ok? Os mangues também são áreas de reprodução e descanso para aves costeiras e locais de depósito de sedimento e protege a linha
de costa, atenuando o impacto da erosão. Então, os mangues servem também de puleiro para as aves, né? As aves marinhas vêm, essa vegetação está lá, elas pousam lá, põem ninho, né? E serve para isso também. Além disso, se não existisse o manguezal na costa, ou seja, ali na margem do mar, o que aconteceria com o mar? O mar ia ter só areia, né? Ou o solo ia ficar desprotegido. Então, a própria zona do mar ia causar erosão ali. Entendeu? Então, o mangue também serve de proteção para a costa, para o litoral ali. Essa capacidade de proteção foi bastante destacada nos meios de comunicação internacionais após o tsunami que no final de 2004 causou grande destruição e cerca de 150 mil mortes em países banhados pelo Oceano Índico. Houve um tsunami, que é uma onda gigantesca que aconteceu no mar e chegou até a costa, ou seja, até o litoral. Milhares, como eu falei, mais de 150 mil pessoas morreram em países que têm litoral. Então, principalmente principalmente na Ásia, ocorreu isso principalmente na Ásia. Em muitos desses países, grandes áreas de manguezais tinham sido eliminadas devido ao crescimento da cidade e para a implantação de praias e projetos de agricultura, ou seja, projetos de criação de crustáceos e peixes. Estudos científicos provam que, se os manguezais ainda existissem na costa, teria absorvido parte do impacto das ondas gigantes e provavelmente diminuído a dimensão da tragédia. Então, alguns países tiraram ali essa vegetação de mangue para fazer praia, para fazer loteamento, para fazer residência, casas, e esse litoral ficou desprotegido. Então, alguns estudiosos falam que se não tivesse sido retirado o mangue ia servir como um muro para aquela onda. Beleza? Então, sobre o mangue é isso aí, tá? Então, biomas brasileiros. Aí nós tínhamos falado de biomas internacionais, né? Vocês lembram lá, biomas mundiais, da savana, da taiga, da floresta tropical pluvial, floresta pluvial temperada, os estepes e tal. Nós falamos dos principais biomas lá internacionais, vocês lembram na última aula. E os biomas brasileiros? Vamos falar só sobre o Brasil agora? Só sobre o tipo de vegetação, clima, fauna, bioma, né? Da vida do nosso Brasil. Vamos lá então. O Brasil apresenta uma das maiores diversidades de animais e plantas do planeta. A maior parte da nossa biodiversidade está presente em 6 biomas continentais. Então vamos lá, questão de prova isso aí. Quais são os principais biomas brasileiros? Certo? Nós temos a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, os Pampas e o Pantanal. Certo? Por exemplo, eu vou falar do Cerrado aqui. O Cerrado é onde nós vivemos, tá? Entendeu? Então, se você olhar em volta como é que é a vegetação, os animais que vivem aqui, você vai estar sabendo falar do bioma Cerrado tranquilamente. Além dos biomas continentais, o Brasil tem os biomas costeiros, que abrangem vários ecossistemas diferentes na extensa costa litorânea brasileira. Entre eles podemos destacar. Então, a gente pode falar que na parte seca do Brasil, vamos falar assim, ou seja, dentro do continente, dentro do Brasil, nós temos esses 6 biomas, Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Tá? Só que o Brasil ainda tem o litoral, certo? E no litoral você tem algum tipo de bioma. Que você tem, lá no litoral você tem vegetação e animais específicos, só vive no litoral. Então, quais são os biomas costeiros? Tá? Os biomas costeiros são os manguezais, as dunas, os costões rochosos, as ilhas, as restingas, os recifes de corais, as baías, as praias e as falésias. Tá? Vamos explicar cada um. Então, bioma brasileiro. Quais são os dois tipos de biomas? Como eu posso classificar os biomas brasileiros? Eu posso classificar em biomas continentais e biomas costeiros. Biomas continentais: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Biomas costeiros: manguezais, costeira porque fica no litoral, tá? Banhado ali pelo mar. Biomas costeiros: manguezais, dunas, costões rochosos, ilhas, restingas, recife de corais, baías, praias e falésias. Observe
quais são os biomas continentais brasileiros e de que forma estão distribuídos no nosso território. Então vamos lá, ó. Se você olhar aqui no Brasil, pelas cores, vocês vão ver o tamanho dos nossos biomas, certo? Nós temos a Amazônia e o Cerrado como os maiores biomas que nós temos. Então a Amazônia ocupa 49,29% do território. Quer dizer, você está vendo que quase metade do território brasileiro aqui, ó, metade do Brasil é floresta amazônica, certo? 23,92% é cerrado. Aí nós temos a Mata Atlântica, que é um outro bioma grande, 13%. A Caatinga, 9,92%. E depois vem o Pampa, 2,07%. E o Pantanal, que é o menor dos nossos biomas, que tem 1,76% do nosso território. Ocupa do nosso território. Beleza? Então, tá aí a foto aqui. Depois vocês abrem um livro e observem melhor para vocês poderem identificar e localizar cada um deles. Tá? A Amazônia. Vamos falar da Amazônia agora, o bioma amazônico. A Amazônia é o maior bioma brasileiro e compreende o quê? Logicamente, a floresta amazônica. A maior floresta tropical do mundo, gente. A maior floresta do mundo é a Amazônia. Esse bioma se localiza onde? Principalmente na região norte. E falando da floresta amazônica, a Amazônia apresenta muitos rios, grandes quantidades de chuva e, consequentemente, alta umidade do ar, além de temperatura entre 25 e 28 graus. Então, a temperatura média lá na Amazônia gira entre 25 e 28 graus. Lá a vegetação é de floresta, né? Tem muitos rios, chove muito. Se chove muito, tem muita umidade, beleza? Essa é a característica lá da Amazônia. Ao contrário do que se imagina, o solo da Amazônia é pobre em nutrientes, devido à acelerada decomposição da matéria orgânica, com rápida absorção pelas raízes da planta. A densa cobertura vegetal que cai no solo, que chama-se serapilheira, como folhas e galhos, auxilia no processo do solo na proteção do solo durante a chuva. Essas características possibilitam que, nos diversos ecossistemas desse bioma, se desenvolvam milhares de espécies vegetais e animais, compondo uma rica biodiversidade. Biodiversidade você já sabe o que é, né? Diversidade de vida. Entre os frutos e sementes mais conhecidos da Amazônia estão o açaí, o guaraná, a castanha do Pará, o cupuaçu, o cajá, etc. Nesse segundo parágrafo aqui, quando ele fala o seguinte, que o solo da Amazônia, da floresta amazônica, é pobre, aí você fala, mas professor, lá tem tanta água, tem tanta gente, como que o solo é pobre? Não, ele é pobre, porque, na verdade, quando se desmata a Amazônia, e, por exemplo, hoje um grande fator de degradação da Amazônia é a agricultura e a pecuária. Desmata-se para plantar lá na Amazônia, a floresta para plantar, e vem com gado ou com plantios, certo? De soja, de outras plantas. Só que o que acontece? A gente achava que por ter aquelas grandes árvores, a vegetação era rica, mas não é. O solo, se você tirar a vegetação, essa cobertura vegetal de floresta em cima, o solo que vai ficar lá é pobre. Ele só é rico enquanto existe a floresta em pé, porque a matéria orgânica que cai das árvores, que são as folhas e as galhas e até mesmo insetos e essa matéria orgânica que cai, ela que serve de adubo. Se você tira isso, você tira o adubo da terra e a terra fica pobre. Entendeu? Então é isso aí. Ela não é naturalmente rica, ela é naturalmente pobre. Ela consegue manter a floresta, porque como chove muito, as árvores crescem bem, tem muita luminosidade, também cresce bem lá, e essa quantidade de folha de matéria orgânica que cai mantém o solo, enquanto tem a floresta, bom. Mas se tirar a floresta, o solo em si é pobre. Beleza? Então, ó, não confunda. O solo da floresta amazônica é um solo pobre. Beleza, né? Então, essas características possibilitam que nos diversos ecossistemas desse bioma se desenvolvam milhares de espécies vegetais e animais, compondo uma rica biodiversidade. Entre os frutos, eu falei, né? Nós temos lá o açaí, o guaraná, a castanha do Pará, o cupuaçu, o cajá, tudo é da Amazônia. A vegetação inclui árvores altas de 30 a 40 metros, como a seringueira e a castanheira, juntamente com outras mais baixas. Essas árvores formam diferentes níveis, estratos na floresta, tá? Sobre algumas árvores
sobre algumas árvores crescerem plantas, sobre algumas árvores crescem plantas epífitas, como bromélias e orquídeas. Epífitas são aquelas plantas que crescem em outras plantas, tá? Vamos deixar assim. São plantas que crescem em outras plantas. Às vezes você vê um pé de uma árvore e você vê lá um pé de abacaxi lá, que lá é uma bromélia, certo? Às vezes você vê uma orquídea, né? A orquídea é uma planta e a árvore é outra. Então, e ela tá lá, certo? Fazendo sendo vivendo naquela árvore. Lá também existe há invertebrados, aves, anfíbios, serpentes e mamíferos, como macacos, coatis, veados, onças e jaguatirica. Essa aí nós estamos falando da fauna da Amazônia, certo? Contudo, toda essa biodiversidade é constantemente ameaçada pelos desmatamentos e queimadas que acontecem para a abertura de áreas destinadas tanto à pecuária como à agricultura. Foi aquilo que eu expliquei para vocês ainda agora, né? Que a biodiversidade, a vida na Amazônia é constantemente ameaçada porque pela atividade econômica, né? Que principalmente é a parte da pecuária e agricultura, que vai abrir a mata, tirar a mata, e aí vocês já viram anteriormente o que eu expliquei que pode acontecer, né? Outra atividade que também degrada muito a Amazônia é a questão da produção de carvão, né? Então, para produzir carvão, o carvão que a gente utiliza aqui para fazer churrasco, geralmente é carvão vegetal. Então, o pessoal corta as árvores, queima e transforma ela em carvão para o comércio, né? Outra coisa é o comércio ilegal de madeiras, né? Madeiras da Amazônia. Então, para fazer móveis de madeira, o pessoal vai lá e corta essas árvores e acaba destruindo a floresta. Então, por isso é importante que só se compre móveis de regiões de madeira certificada. Ou seja, o que é madeira certificada? Ou foram árvores já plantadas, certo? Ou que seja, mesmo que não seja árvore nativa, mas que tenha cuidado em cortar direito para não extinguir alguma espécie, né? Então o IBAMA faz todo esse controle, essa certificação para quê? Para que haja um corte racional, ou seja, um corte inteligente das árvores, né? Que você deixe as menores, poupe as menores para crescer posteriormente, corte só aquela que está em ponto de corte, ou então que aproveite madeira que já está caída na mata, que teve uma queda natural, e assim sucessivamente. Aí os critérios do IBAMA são diversos, tá? Mas que garante a vida lá, que exista uma exploração sustentável da floresta. Então nós temos aí alguns exemplos aqui, ó, da fauna, né? A arpia, o tucano, a anta, o gambá, o beija-flor, né? Nós temos aqui o cupuaçu, a castanha do Pará como vegetal, como exemplo, tá? Beleza, o cerrado. O cerrado é um exemplo de savana. Você lembra do bioma lá da África, a savana? É praticamente o mesmo bioma do Brasil aqui do cerrado. Logicamente com as suas características cada um, né? Principalmente quando você vai para o lado animal, são totalmente diferentes os animais. Mas quando você vai para o lado vegetal, são praticamente parecidos. Quando você vai para o clima, para a temperatura, são praticamente os mesmos, né? Até eles estão na mesma faixa terrestre ali. O cerrado como a savana estão em regiões tropicais e subtropicais do mundo. Beleza? Então o cerrado é um exemplo de savana e corresponde ao segundo maior bioma do Brasil. Abrange vários estados brasileiros e grande parte da sua área original foi desmatada ou queimada para servir de pecuária ou agricultura. Basta ver aqui por Pedro Afonso, né? Você tem muita mata, você consegue enxergar aqui em Pedro Afonso regiões com mata nativa, com árvore nativa? Hoje, antigamente, na minha época, tinha. Hoje, para você encontrar piqui, por exemplo, que é uma árvore do cerrado, é mais difícil. Porque foi tudo cortado para plantar cana e plantar soja, né? Não tô dizendo que é ruim isso aí, totalmente ruim. Lógico, a atividade econômica serve para várias coisas. As pessoas no mundo precisam comer. Nós precisamos extrair coisas da natureza também. O que eu estou te falando é que o que eu estou só constatando o fato é que o cerrado tem sido substituído por essas culturas, né, de plantios. O clima do cerrado. O cerrado apresenta um clima tropical quente
e 2 estações definidas, inverno seco e verão chuvoso. O solo é predominantemente arenoso, pouco fértil, com baixa capacidade de reter água, né? Você pode ver que o solo do cerrado é mais arenoso mesmo. Se ele é mais arenoso, ele não retém água. Geralmente, o solo que retém água, ele é mais argiloso, mais barrento. A vegetação é, em sua maioria, rasteira e as árvores são pequenas, com cascas grossas e galhos retorcidos, os quais dão ao bioma uma aparência de ambiente seco, característica da savana. As raízes são longas para atingir a água, que está presente em grande quantidade no subsolo. Nosso subsolo, ou seja, abaixo do nosso solo, tem muita água. Então, para aguentar esses períodos secos, longos períodos secos que nós temos, que nós chamamos aqui de verão, né? Período seco nós chamamos aqui na nossa região de verão. Por mais que lá no sul do país, essa mesma época é inverno, tá? Mas a gente chama de verão essa época de praia. Então, no subsolo, tem água no subsolo. Então, para as plantas aguentarem, o que é que elas fizeram? Fizeram com que suas raízes fossem mais profundas para buscar água no subsolo, beleza? No inverno é comum ocorrer queimadas. Aqui, ó, quando ele fala inverno, ele está falando inverno relacionado. Para nós aqui vai ser verão, entendeu? Mas é aquilo que eu falei. O nosso verão aqui é o inverno lá de São Paulo, do Rio de Janeiro. Porque inverno e verão não tá relacionado com chuva, está mais relacionado com temperatura. Épocas frias e épocas quentes. Por exemplo, seria até conveniente chamar o nosso verão aqui, o mês de julho, de inverno, porque no inverno você pode ver que a noite é fria, esfria muito, né? Na época chuvosa, só esfria durante a chuva ali, mas depois que passa a chuva, o calor vem quente. Mas nós acostumamos a falar verão aqui para o Tocantins, a parte que não chove e a parte que chove inverno, tá? Mas isso aí, para as outras regiões do Brasil, é o contrário. Então, quando ele fala que no inverno é comum ocorrer queimadas, na verdade na época seca nossa, é comum ocorrer queimadas naturais. As cascas grossas dos troncos protegem as árvores do fogo, os quais rebrotam após as queimadas. Nós já explicamos sobre isso. O calor do fogo também auxilia algumas sementes a germinarem, inclusive algumas espécies somente florescem após as queimadas, beneficiando a reprodução das plantas. Ué, professor, então nós temos que tocar fogo para que as plantas cresçam? Não. É que isso aí é um processo que vem de milênios, de milhões de anos. O cerrado é propício para fogo, mas o fogo natural, não o fogo criminoso, o fogo que o homem produz para fazer parte dessas coisas, não. É um fogo, ele queima naturalmente, pela temperatura extrema, pela a vegetação que seca. Então, como já ocorria, mesmo sem a intervenção do homem, queimadas no cerrado, as árvores já se protegeram, tendo suas cascas grossas para aguentar o fogo. As suas sementes, para germinarem, já precisam daquele calor. Muitas árvores, não são todas, mas muitas árvores precisam que haja fogo, para que o fogo passe ali para aquela semente brotarem, para despertar a semente, a germinação da semente, assim dizendo, tá ok? Mas não quer dizer que é para pôr fogo em lugar nenhum, tá ok? Beleza. Com o aparecimento de flores após uma queimada, aumenta a disponibilidade de néctar e de pólen, o que atrai muitos insetos. Alguns tempo depois, as flores produzirão frutos e sementes que servirão de alimento para outros animais. Há muitos vegetais característicos do cerrado, entre eles podemos citar o angelim do cerrado, o araticum. Araticum é também conhecido como bruto do cerrado, ele parece uma fruta do conde ou uma ata, tá? A mangaba e o buriti. Nós estamos aqui, ó. Então, o araticum é esse, né? Também chamado de bruto do cerrado. Esse outro aqui é o buriti. Nós temos algumas espécies aqui do cerrado, bem características, manduá bandeira, lobo-guará, o sabiá do campo. São todas características do cerrado, a fauna do cerrado. Então, a fauna do cerrado, por ter bastante disponibilidade de alimento, é bastante rica, né? Bastante diversa também. Então, vamos lá. Caatinga, outro gigante dos nossos biomas, né? A caatinga, enquanto a floresta amazônica está mais na região norte, Pará, norte do Tocantins, oeste do Maranhão, e todo o Pará, todo o Amazonas, Acre, todos os estados da região norte, a maior parte dos estados da região norte e alguns estados da região centro-oeste, o cerrado domina totalmente o centro-oeste. Então, praticamente Goiás, Tocantins é cerrado, né? Como parte também do Maranhão.
é cerrado. Então você vê aí, só por aí, parte do Mato Grosso também. Mas só por isso você vê que o cerrado ele é muito grande também. Só que o Nordeste brasileiro, principalmente mais perto do litoral, nós temos aí a Caatinga como grande bioma. Bioma do Nordeste eu posso resumir como a Caatinga. O bioma do Centro-Oeste, o principal é o cerrado. O bioma da região Norte, o principal é a floresta. Então, lá para o Nordeste, nós temos a Caatinga. A palavra Caatinga não é feder, não, tá? Significa mata branca, que se refere ao aspecto seco da mata durante a maior parte do ano, pois seu clima é quente e seco, com pouca chuva. O solo é rico em minerais, mas pobre em matéria orgânica. Então, por que tem o nome Caatinga? Porque o nome Caatinga significa Mata Branca. Mata Branca, como lá não chove muito, o que as árvores, em locais que não chove muito, fazem? Perde as folhas, certo? Então só fica aquele estalo seco, a parte cinzenta da árvore, entendeu? Porque não tem chuva, então a folha é o local que mais transpira da árvore. Então é melhor perder as folhas do que perder a própria água, né? E morrer. Então as árvores fazem, lá na Caatinga tem essa estratégia. O solo é rico em mineral, mas pobre em matéria orgânica. Ora, se tem pouca folha caindo no solo, então eu vou ter pouca matéria orgânica, tá? Não quer dizer que lá o solo é totalmente pobre, não. Porque ele é bem rico em minerais, ó. Então o solo bem fértil, tá? É diferente. O Rio São Francisco é o principal rio da Caatinga e um dos poucos da região que dispõe de água durante todo o ano. Então, o principal rio da Caatinga é o São Francisco. A vegetação é predominante, mas eu posso falar outro rio também que nós temos aqui perto aqui da gente, que chama-se Rio Parnaíba, tá? Que é um também importante rio da região Nordeste. A vegetação é predominantemente arbustiva. Você não vai ter grandes árvores altas na Caatinga. Você vai ver mais arbusto. Aquelas moitas, tá? Moita de espinhosas ali. As plantas apresentam várias adaptações para viver em um ambiente seco, como espinho, raízes longas para absorver água das camadas mais profundas dos solos e caules que armazenam água. São exemplos de plantas da Caatinga o xique-xique, mandacaru e capim-dourado. O xique-xique e o mandacaru são o quê? São cactos, né? Então o que acontece? Eles guardam água no seu caule, tá? Então, e tem espinhos. Então esse é um exemplo de vegetação da Caatinga. São exemplos de plantas da Caatinga, eu já falei, né? Entre as poucas espécies que não perdem as folhas devido à seca estão a aroeira, o juazeiro e o umbu, tá? Então nós estamos aqui, ó, juazeiro aqui, ó. O umbu também parece muito com o juazeiro. Aqui nós temos xique-xique, mandacaru, mais ou menos as mesmas plantas. É uma espécie de cacto, tá? O capim-dourado tá falando que tem na Caatinga, mas nós também temos no Cerrado, tá? Só para vocês não falar, mas a Caatinga é no Nordeste e o capim-dourado é aqui do Jalapão. Mas nós temos também no Cerrado o capim-dourado. Quando você vai para a fauna, né, nós temos as araras azuis, vários répteis e o carcará. O carcará, essa espécie aqui de gavião, é típico da região de Caatinga, tá? Mas nós temos também ele no Cerrado. Então, aqui, entre os animais que podemos encontrar na Caatinga está o calango, né? O carcará, o gambá, serpentes, morcegos que atuam na polinização de diversas espécies vegetais, aves como a arara azul, onça pintada e o veado catingueiro. Essas espécies são adaptadas às condições secas do ambiente. A maioria deles apresenta hábitos noturnos quando o calor e a insolação são menos intensos. Lá é muito quente, então os animais ficam escondidos durante o dia e saem à noite, principalmente. Essas são as aves, tá, gente? O desmatamento para as atividades agropecuárias é a principal ameaça desse sintoma. Você está vendo que a parte de desmatamento é o que mais ameaça os biomas, né? Depois vocês leiam aqui esse texto aqui sobre Caatinga, tá? Olha, por mais que eu estou explicando aqui no computador, isso não impede que vocês leiam o texto não, tá? É para acompanhar o livro e ler todos os textos que estão no livro, né? O que eu faço aqui é explicar alguns termos que vocês não entenderiam sem um professor, tá ok? Alguns, né? Outros, talvez.
Mata Atlântica. A Mata Atlântica é outro bioma brasileiro. Se você ver no mapa aqui, ó, nós estamos vendo aqui o Brasil, dois Brasil, certo? Dois mapas do Brasil. Antigamente, originalmente, quando os portugueses chegaram no Brasil, toda essa área verde aqui, ó, era de Mata Atlântica, característica de Mata Atlântica. Pode ver que ele às vezes até adentra muito ao Brasil, por mais que seja chamado de Mata Atlântica. Ou seja, Mata Atlântica nos remete à mata que está próxima ao Oceano Atlântico. Então, principalmente nos estados que têm litoral, nós vamos ter Mata Atlântica, entendeu? Na maioria dos estados que têm litoral, nós teremos Mata Atlântica. Tá ok? E aqui é como ela está hoje, né? Então, praticamente a Mata Atlântica foi devastada totalmente, né? Então, nós temos uma porcentagem muito pequena da Mata Atlântica original. Talvez seja o bioma que foi mais castigado, foi a Mata Atlântica. Então, a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é uma floresta tropical que originalmente cobria a costa brasileira do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Ela foi a primeira área a ser colonizada e explorada para a construção das cidades. Na atualidade, há somente 7% da mata original que ainda abriga uma das maiores biodiversidades do planeta. Seu clima, por ser floresta, seu clima é quente e úmido, com grande incidência de chuvas, o que resulta em bastante água disponível. As plantas desse bioma apresentam geralmente folhas largas. As árvores podem atingir 30 metros de altura e têm raízes tabulares, que servem como suporte no solo pouco profundo e bastante úmido. Assim como a floresta amazônica, as aves da Mata Atlântica também formam um estrato, e as folhas e galhos que chegam ao chão formam aquela serrapilheira, né? Ou seja, aquele adubo importante para a fertilização deste solo. As espécies mais características da Mata Atlântica são o jacarandá, o pau-brasil e o palmetto. Olha, essas espécies aqui são madeiras de lei, principalmente o jacarandá e o pau-brasil, são madeiras de lei, ou seja, madeira boa para móveis, para construção. Então foram bastante explorados, vocês devem ter visto isso aí em história, viu? E o palmito, né? Que são palmeiras, que são frutos das palmeiras, tá? Atualmente encontrada em pouca quantidade. Há ainda o ipê, o jambo, o jatobá, a imbaúba, as bromélias, samambaia, os musgos, as orquídeas, o cipó, entre outras espécies vegetais. A diversidade de animal desse bioma é grande devido à farta disponibilidade de alimento e água. Se tem muita planta, muita água, nós vamos ter também muitos animais, tá? Alguns dos mais comuns são o cachorro-vinagre, a pá, a cacutia, o mico-leão dourado, vários tipos de morcego, muitos répteis, anfíbios e aves. Vários deles estão ameaçados de extinção por ter seu habitat reduzido. Principalmente o mico-leão dourado está em risco de extinção. Aqui nós temos também a jaguatirica, né, que é uma oncinha pequena, tá? É um gato menor que a onça, né? Um felino menor que a onça, mas maior que um gato normal, tá? Como a Mata Atlântica se estende por planícies e montanhas em uma grande área, abriga vários tipos de ecossistema, como a mata de araucárias, que é uma matéria de coníferas, e restingas e manguezais. Coníferas são árvores que formam cone, certo? Lembra lá dos pinheiros? Tá mais ou menos para essa linha aí. Em algumas regiões, tá? Por exemplo, lá em Santa Catarina você vai ter esse tipo de vegetação aqui. Já na Mata Atlântica da Bahia você já não encontra elas, tá? Então, assim, por isso que ele está falando que a Mata Atlântica é um bioma que tem vários ecossistemas, tá ok? Porque o bioma engloba os ecossistemas. Um conjunto de ecossistemas pode fazer um bioma, certo? Vários ecossistemas formam um bioma, e um bioma tem vários ecossistemas. É isso que eu quis dizer. E o que o livro diz, né, na verdade. Pantanal. O Pantanal que vocês estão vendo aqui a foto ilustra bem. A principal característica do Pantanal é o seguinte: Pantanal vem de pântano. Pântano é uma região alagada, certo? Então vocês estão vendo aí, ó, é região que alaga, certo? Então forma esse pântano aí. O bioma pantanal situa-se na região oeste do estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, lá na divisa com o Paraguai e com a Bolívia. Esse bioma compreende regiões que são constantemente inundadas pela água do rio. Como o solo é pouco permeável, favorece a ocorrência de inundações anual. Por exemplo, se essa água toda ocorresse no cerrado, ela seria drenada, então, porque o solo do cerrado é permeável, deixa passar água.
O solo do Pantanal ele já é mais argiloso e ele é mais impermeável, então não deixa passar a água da chuva. Então a água da chuva acaba se acumulando na superfície. E aí ela vai sair daí quando parar a chuva e evaporar, beleza? Então ele fala aqui, ó, como o solo é pouco permeável, favorece a ocorrência das inundações anuais, geralmente entre meses de outubro e abril, formando essas baías, ou seja, lagoas. Essas baías ou lagoas misturam-se a rios tortuosos, campos alagoadiços, matas ciliares, capões de matas e riachos, compondo os diferentes habitats pantaneiros. Os animais mais característicos lá no Pantanal são quem? O tuiuiu, que é essa árvore aí, ó. Ela é uma árvore, tá vendo aqui, pensando que é uma garça, né? Essa árvore, essa ave de cor branca e pescoço preto, né? Com esse colar vermelho. Esse tuiuiu aí, ele é uma árvore, uma ave, na verdade, enorme, né? Você pode ver que ela mede 1,60 m de altura, não é uma garçazinha, uma jaó, um pardal, não, tá? É uma coisa grande. E ela é a árvore símbolo do Pantanal. Se eu perguntar aí, árvore símbolo do Pantanal, tuiuiu, se eu colocar uma foto dessa aqui com tuiuiu, vocês vão saber que é lá no Pantanal. Então, as aves mais características são tuiuiu, a garça, a onça pintada, tem muito lá, a capivara, o jacaré e diversas espécies de peixes e anfíbios que têm seu desenvolvimento favorecido principalmente pelas extensas áreas alagadas, né? Então, você já viu, né? Onde tem área alagada, vão ter jacaré, vão ter tracajá, vão ter algum tipo de quelônio, que são algum tipo de tartaruga. Nós vamos ter essas aves que têm pernas longas, né? O tuiuiu, a garça, né? Tendo também muita vida, nós temos um predador grande lá, que é a onça pintada. Regiões que tem rios e lagos, nós vamos ter capivaras, isso aí. Então, e a flora, que é a vegetação, é composta de plantas como aroeira, angico vermelho, ingazeiro, imbaúbas, bromélias e aguapés. Espécie também encontrada em outros biomas brasileiros, tá? Em regiões que são alagadas periodicamente, a vegetação predominante são as gramíneas, com árvores e arbustos isolados, né? O Pantanal abriga uma das mais ricas biodiversidades de área úmida do mundo, mas sua cobertura vegetal vem sendo constantemente ameaçada por quem? Pela pecuária e pela agricultura. Pampa. O que é Pampa, na verdade? É um outro bioma do Brasil. O bioma Pampa, ou Campos Sulinos, que aqui já está falando de onde que eles são, ó, são Campos Sulinos, são do Sul. É um tipo de campo que ocupa parte do Rio Grande do Sul. A paisagem do Pampa é constituída, na sua maioria, de extensas planícies com vegetação rasteira, formada principalmente por gramíneas e arbustos. Então, na verdade, parece um pasto, tá? Mas não é pasto, é o Pampa, que a vegetação dele é essa aqui mesmo da foto, tá? É a região que forma o Rio Grande do Sul, o Pampa está lá no Rio Grande do Sul, no país, no Uruguai e na Argentina, são a principal vegetação desse país. E no Brasil, encontra-se no estado do Rio Grande do Sul. O solo é geralmente fértil e por isso é muito utilizado para a agricultura. O clima é chuvoso, com temperaturas baixas no inverno. No Pampa, habitam muitas espécies de insetos que atraem muitas espécies de pássaros, né, como quero-quero, jacu e joão de barro. Também pode ser encontrado várias espécies de mamíferos, répteis e anfíbios. Assim como outros biomas, a pecuária e a agricultura provocam uma grande redução na área de Pampa, ameaçando suas espécies animais e vegetais. Beleza, gente? Então, na verdade, o guaxinim é uma espécie lá do Pampa, tá? E parece bem uma raposa, mas aqui no livro está falando que é um guaxinim. Beleza, gente? É o seguinte. Esses são o complemento desse capítulo, tá? Eu quero que vocês leiam de novo o texto para entender direitinho. Se não entenderam, reassistam a aula. Qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp. Beleza, gente? Respondam essa atividade aqui também, tá? Do livro. E respondam, vocês vão responder a atividade da página 16. Semana que vem você responde a página 16. Agora, até segunda-feira, vocês vão fazer primeiro a trilha, tá? E semana que vem, terça-feira, até quinta-feira, até a nossa próxima aula, eu quero que essa atividade esteja respondida também, da página 16, ok? Então, gente, bacana, a aula ficou um pouco extensa, mas era preciso, a gente tinha muito conteúdo para ser dado, mas eu acredito que com essas aulas aí vocês vão
Tá show numa trilha. Um abraço, turminha. Fica com Deus.